Olá, tudo bem? Boa tarde, queridos. Nós vamos fazer a correção agora da atividade 1 do PET volume 5, tá? Essa atividade se encontra aí na página 37, tá? Então, vocês abram aí a apostila de vocês e nós vamos para a nossa correção. Então, nós vamos logo de início, nós temos a número 1. A número 1 aqui nós temos uma imagem. Essa imagem aqui representa um tabuleiro. Sobre esse tabuleiro tem vários grupos de tampinhas separadas por características distintas. A atividade, o item 1 diz assim: na imagem a seguir, podemos ver alguns objetos separados em grupo, fazendo uma analogia com a classificação dos seres vivos. Responda as perguntas que se seguem, ok? Então, esse modelinho aqui é uma atividade prática que, se nós estivéssemos em sala de aula presencial, nós iríamos fazer essa atividade, né, com essas tampinhas de frascos. E nós estamos fazendo aqui uma analogia, comparando, né, como se isso aqui fosse para comparar com a classificação dos seres vivos. Lembrando que o reino, ele é formado por filos. Os filos são formados por classes, as classes por ordens, as ordens são formadas de famílias semelhantes, as famílias são formadas por gêneros semelhantes e os gêneros são formados por espécies semelhantes, tá bom? Então, nós vamos lá. Questão, a letra A da questão aí, número 1. Todos os objetos estão em um tabuleiro, correto? Certamente, eles possuem alguma característica em comum. Cite-a. Qual é a característica comum de todas essas tampinhas? A característica comum é que todos aqui são tampas de frascos. Então, uma característica comum. Todos são tampas de frascos. Nós poderíamos dizer que todos têm a forma arredondada. Nós poderíamos dizer que todos aqui são objetos de plástico, mas está pedindo para citar apenas uma característica. Cite-a. Então, qual é a principal? Todos aqui são tampas de frascos. Certo? A letra B diz assim para nós: no tabuleiro, os objetos foram separados em 4 grupos, correto? 4 grupos aqui. Indica qual deve ter sido a característica escolhida para essa divisão. Qual foi a característica utilizada? Qual foi o que a pessoa que fez a atividade, que criou a atividade, qual o critério que ela usou para a escolha aí nessa divisão? Então, a escolha é aqui. Nós temos aqui a forma das tampinhas, tá bom? O tamanho das tampinhas e o tipo das tampinhas. Então, essas são as características escolhidas para fazer essa divisão aqui, certo? Letra C. No grupo de tampas maiores, que é esse grupo aqui, tá? Que característica você adotaria para separá-los em 6 grupos? Qual característica nós iríamos adotar? Então, a característica mais indicada aqui é a cor, né? Característica aqui para separar seria a cor das tampinhas. E no caso aqui, tem 6 cores diferentes. Então, são 6 grupos, 6 subgrupos, com cada grupo com cores diferentes. Então, nós temos aqui 3 tampinhas brancas, 5 tampinhas azuis, 3 amarelas, 2 rosas, 2 verdes
e uma lilás, certo? Letra D. Atualmente, o sistema que utilizamos para classificar os seres vivos obedecem uma hierarquia que vai de reino à espécie. Então, que vai de reino até a espécie. O reino é mais abrangente, a espécie é mais específica, é a unidade básica da classificação biológica. E aí vem a pergunta: se considerarmos todos os objetos do tabuleiro como componentes de um reino, os 4 grupos seriam os filos, correto? E os 6 subgrupos que separamos lá na letra C seriam o quê? O que esses 6 subgrupos seriam aqui? Seriam, se o reino é formado por filos e o reino aqui é representado pelo tabuleiro. E os filos são esses 4 grupos separados. Filos são formados por classes. Então, aqui nós teríamos quantas classes? Nós teríamos 6 classes dentro desse filo aqui, ok? E cada classe é representada por uma cor. Então, quanto à questão, a questão diz: se considerarmos todos os objetos do tabuleiro como componentes de um reino, os 4 grupos seriam os filos e os 6 subgrupos que separamos, né, que foi separado na letra C, seria o quê? Seria a classe que pertence a esse filo, ok?